Pode ir? Muito bem, dando sequência no papo aqui na toca, a gente fecha com o Fábio, que aliás, está com fome, está na hora do jantar, ele já está subindo para lá, daqui a pouco ele vai, mas antes a gente vai segurar um pouquinho, naturalmente, para esperar o convite para a gente seguir junto lá para o jantar. Ô Fábio, você está chateado que você não foi para a seleção? Você chega em casa e fala, nossa, não fui para a seleção, mas de novo, entra Dunga, Filipão, entra um, sai outro, e eu não vou de novo. O que falta você fazer para você ir para a seleção? Bom, eu não fico chateado, tanto que eu nem acompanho assim, convocação, que dia que é. As pessoas que me encontram na rua que falam, né? Tanto na convocação, eu estava lá na academia, lá, estava malhando lá, fui lá fazer uma visita e estava lá treinando, fazendo um reforcinho, né? A gente não pode ver um aparelho, mas já quer fazer um exercício, né? Você sabe. E então eu não estava nem atento que era dia da convocação. Então, graças a Deus, isso não me incomoda, não. Isso não é uma coisa que eu fico pensando que vai ter convocação hoje, meu nome tem que estar lá ou não. Eu continuo trabalhando muito, me dedicando muito dentro do Cruzeiro, cada vez mais, porque eu sei que cada vez mais eu tenho que concretizar tudo que eu já fiz e, com certeza, ajudar a equipe a se manter aí na primeira colocação. Mas eu estou aí sempre tentando fazer bons jogos, ter o reconhecimento da mídia, dos torcedores. E a convocação, se eu for merecedor, eu acho que já algum... Mas já é merecedor, é porque os caras... Tem umas coisas que a gente não entende, né? A ida do Rafael tem os méritos, o Jefferson tem os méritos, mas o Brasil inteiro fala de Fábio e Vitor, e os caras não chamam novamente. Você falou aí de reconhecimento da mídia e tal. Você tem dificuldade, porque nós já discutimos isso lá no programa, porque às vezes a gente fala muita bobagem lá, no nosso programa, não posso falar pelos outros. Às vezes a gente fala muita bobagem lá. Você tem dificuldade para absorver as críticas? Quando você falha num gol, ou de repente você não falha, você escorrega no pé de apoio, a bola entra e o cara, Fábio falhou. Aí no outro dia você fica, poxa, foram injustos comigo. Dá vontade de ir para os microfones e despejar para cima dos caras? Não, eu sou um cara muito coerente e comigo tem que ser a verdade. Não tem problema nenhum com crítica, já assumi erro, já assumi derrota sozinho. Na vitória ninguém divide, né? As honras, né? As glórias, né? Mas quando é na derrota, muito poucos assumem. Eu não tive problema nenhum de chamar a responsabilidade. No jogo do Corinthians, tive aquela falha, assumi, chamei a responsabilidade, o time jogou bem, poderia ter saído com a vitória. Mas quando acontece uma coisa que não faz parte da minha vontade de escorregar, como se diz, não posso adivinhar que eu vou escorregar, prever, e aí as críticas vêm em cima de um lance onde eu não poderia fazer nada, então aí eu acho uma coisa injusta, entendeu? Então eu sou bem direto e bem centrado. E isso daí não me atrapalha em nada, eu continuo trabalhando dia a dia, quem me conhece, quem tem cada vez mais acompanhado o Cruzeiro aqui em Belo Horizonte, vê a minha dedicação, meu empenho. Então as críticas, quando acontecem, se forem verdadeiras, absorvo, continuo trabalhando mais ainda para que elas não venham a acontecer, as falhas. E por isso que, graças a Deus, aí eu venho fazendo ao longo desses anos aí grandes jogos, grandes temporadas, me destacando, porque, graças a Deus, eu venho sendo muito regular e isso são números, são jogos, e graças a Deus nós temos tudo isso hoje. A TV proporciona isso, a internet, hoje tudo é mais fácil, então eu tenho essa facilidade de comprovar o que eu faço, porque vocês acompanham os jogos, a internet hoje em dia passa muitas notícias também, então comigo é assim, o que é certo, o que é errado, eu não quero que você me elogie se eu não for merecedor e também não quero que você me critique por uma coisa que eu não tenho como controlar, um escorregão. Se eu tivesse de uma chuteira que não era apropriada para o gramado, com certeza, erro meu, falta de profissionalismo meu. Mas esse não é o caso, eu estava com o material devido, bem preparado. Mas a grama deslocou no momento do gol contra o Botafogo, né? Não tinha grama ali, porque ele levantou uma toceira. Era por areia, então a chuteira não consegue. E deu para a gente analisar isso, tinha várias câmeras, e mesmo assim as pessoas falando que o erro foi meu, eu não consegui nem chegar na bola, por causa que
um segundo num jogo é o lance que você pode fazer o gol e pode fazer a defesa. Mas num caso como esse, você jogou no domingo. Na segunda você acompanha os programas esportivos? Muito difícil. Muito difícil. Mas você não acompanha porque você não tem tempo por causa dos negócios. Mas você se aborrece às vezes quando você está acompanhando e vê que o cara fez um comentário que não foi incoerente e tal, e você, poxa, que chato isso. Mas é mais pelas pessoas que vêm me falar, como vai ter convocação, as pessoas vêm e falam comigo, hoje vai dar. Então as pessoas têm esperado eu ser convocado há muito tempo. Então, da mesma forma, depois dos jogos, as pessoas vêm me falar que a pessoa falou isso, a pessoa falou aquilo, e comigo é como eu falei, o que não tem problema nenhum. Mas por que você acha que você não vai? Porque, já falaram um monte de coisa. A última que eu ouvi foi de que numa convocação, e eu não sei se é verdade, até bom para esclarecer, que numa convocação de base você brigou com um dirigente e não sei o quê. Quer dizer, cada um fala uma coisa, mas por que você acha que não vai, que não acontece a tal da convocação? O Cruzeiro é campeão, aí lidera novamente no ano subsequente, você arrebenta, tá há 10 temporadas aí, 8, 10 temporadas arrebentando no gol do Cruzeiro e não vai. Bom, nas seleções de base eu fui convocado em todas as seleções jogando pelo União Bandeirantes. Uma coisa é você ser convocado pelo Cruzeiro, não é desmerecendo as equipes não, mas com certeza o peso é muito maior. Eu fui pelo União Bandeirantes no interior do Paraná. Eu fui convocado pela primeira vez em 96 e eu saí da seleção brasileira em 99, quando eu estourei a idade e todas as convocações eu estava. Passei por Sul-Americano, Mundial Sub-17, depois Mundial e Sul-Americano Sub-20. Fui convocado jogando pelo União Bandeirantes, Sub-23, Toulon, na França. Então é uma coisa fora da realidade, esse comentário que eu briguei com alguém. Se eu estourei a idade dentro da seleção, saí do União para vir para o Cruzeiro na primeira passagem, né? E porque eu precisava de um clube grande para que eu pudesse dar sequência nesse trabalho. Então esse foi o pensamento. Então já cai por terra essa de briga na base. Ninguém nunca me falou porque eu nunca fui, todos passaram por lá. E quando me dão a oportunidade de ser convocado, porque a mídia está em cima e aí eles, tipo, no meu ver, dão essa oportunidade, convocam 3 goleiros. Eu sou o 4º. Como que eu vou apresentar alguma coisa dentro da seleção? Aí fica difícil, os critérios são diferentes, entendeu? Por isso que eu falei em algumas entrevistas que o critério, em algumas convocações, são diferentes. E se fosse por todos esses critérios, eu teria oportunidade, porque eu já passei por várias temporadas jogando muito bem. E se fosse uma temporada, eu também tinha essa oportunidade de ser convocado e isso não aconteceu. Isso me fortalece, com certeza me deixa mais motivado a sempre melhorar, sempre jogar num alto nível, e isso daí vem acontecendo ao longo desses anos, graças a Deus. E vocês que estão na imprensa aí vão sempre colocando meu nome entre os possíveis convocados, e isso daí também me deixa muito satisfeito e agradeço a todos aí que reconhecem esse trabalho. O que o Marcelo Oliveira tem, Fábio? Saindo um pouco desse papo de seleção, da história do Fábio dentro do futebol, o que o Marcelo tem que ele fez isso que fez no Cruzeiro? Vocês ganharam com sobra no passado, esse ano, na minha avaliação, acho que vai com sobra de novo, porque o time está muito mais inteiro, o time está muito melhor, passando muito mais confiança. O que o Marcelo faz? E outra coisa, eu perguntei ao Marcelo agora há pouco, no papo com ele ali fora, eu perguntei, Marcelo, é impossível você ter um grupo de 25, 30 jogadores, salários astronômicos, jogadores internacionais, e não ter problema. Mas, efetivamente, as coisas não vazam. Se tem ou não tem, ele não me disse, eu não sei. O que o Marcelo tem de tão especial que, num curto espaço de tempo, ele se tornou na grande coqueluche do futebol brasileiro? Todo mundo fala no Marcelo. Bom, primeiramente, trabalho, né? E confiança no trabalho que ele poderia desenvolver dentro do Cruzeiro, né? Nós sabemos toda a trajetória do Marcelo, quando chegou, questionado, né? Por ter uma identificação com o Atlético, né? Mas ele sabia do seu potencial, tanto que mostrou no Curitiba, e isso daí proporcionou que ele fosse o novo treinador do Cruzeiro. E essa confiança, aliado ao trabalho, com a formação desse grupo aí, que graças a Deus mesmo
é coisa de Deus, um grupo que a amizade supera todas as adversidades. É geral isso? Todos os jogadores que estão aqui dentro do Cruzeiro hoje sabem respeitar esse momento e cada um tenta, dentro de cada oportunidade que o Marcelo dá, fazer o melhor para tentar a vaga na equipe, mas sem desrespeitar, sem comentários na imprensa, oba-oba fora das quatro linhas, nas concentrações. Então você vê um grupo muito unido. Isso daí é uma coisa de Deus mesmo. Deus vem operando coisas maravilhosas aliado ao trabalho do Marcelo e de todos nós que estamos aí nos dedicando, respeitando um ao outro. Então isso daí vem sendo influenciado dentro dos jogos e por isso que a gente está conseguindo aí render o esperado e a gente espera conseguir até o último jogo esse rendimento. Quando você fala muito em Deus e às vezes as pessoas até fazem chacota disso, mas é curioso, quando você está na pior, você procura. E normalmente quando você está na melhor, se tem cabeça boa, você reconhece que você chegou ali por causa dele, né? Estou falando isso porque eu era vendedor de café, hoje estou aqui ao seu lado, cara. Vendedor de café, estava lá no interior e tal, passei por uma rádio do interior e hoje estou aqui na Band, estou em rede nacional. Evidentemente o fato de aparecer não quer dizer que a conta está recheada de dinheiro, mas a gente busca isso, sucesso profissional. E quando as coisas começaram a virar na minha vida, evidentemente que eu olhei e falei, só pode ser Deus. E eu não acreditava muito. Quando minha mãe morreu, eu passei a não acreditar e tal. A partir de quando que você falou, bom, tudo isso que está acontecendo na minha vida tem o dedo dele, é por ele e daqui para frente eu serei uma pessoa que vou trabalhar, vou viver em função dele? Deus está em todas as coisas, acima de você ser famoso, acima de tudo que acontece nesse mundo, Deus está acima de tudo. Isso é nítido e isso é concreto. E, lógico, eu acreditar em Deus, às vezes da boca para fora, como muitas pessoas falam, não é você ter consciência e dependência de Deus, que é a forma que eu vivo hoje. Depois que eu conheci verdadeiramente e vivo da forma que agrada, em 2007, quando eu me lesionei, Deus me deu o último chamado, assim, para que eu pudesse o conhecer verdadeiramente. Então, depois daquilo, Deus mudou a minha vida, mudou a minha forma de ver a vida. Eu vi que não era porque eu tinha qualidade que eu estava ali. Tinha um propósito de Deus na minha vida e depois eu comecei a ver, desde o primeiro dia que eu tive a oportunidade de jogar futebol, eu vi todo esse cuidado elaborado por Deus, que eu não via antes, porque eu achava que tudo era pela minha força do braço, porque eu era bom, que eu era melhor que os outros. E então, depois que eu conheci Deus verdadeiramente, eu pude ver o propósito de Deus verdadeiro para nossas vidas, que é, primeiro, adorar o Senhor, que as outras coisas vão ser acrescentadas. E eu vivo dessa forma, minha família vive dessa forma, entendeu? Acima de tudo, Deus. E por isso que eu tenho paz. Eu poderia ser um cara frustrado em termos de seleção. E a seleção não me influencia em nada. Eu só me motivo, porque eu sei que o meu trabalho está sendo reconhecido. E porque eu não estou sendo convocado, aí cada um vai ter que prestar conta com Deus, se está sendo coerente ou não. Porque eu não sou convocado. O importante é eu ter a minha consciência, o meu coração, do que eu tinha condição e tenho condição de ser convocado, porque eu venho demonstrando isso ao longo dos anos. Então é isso que Deus, quando você caminha com Ele, que você é dependente dEle, te mostra que, acima de muitas coisas materiais, a paz, a tranquilidade, o amor, excede todo entendimento. Então isso daí que faz com que eu sempre esteja agradecido por saber que Ele me tirou lá do Mato Grosso, onde ninguém me conhecia, me colocou em seleções de base, jogando pela equipe do interior do Paraná, me trouxe em grandes equipes do Brasil, até hoje eu só joguei em grandes equipes, e me deu a oportunidade de jogar agora em janeiro, eu completo 10 anos dentro de uma equipe mundialmente conhecida que é o Cruzeiro, com uma história grandiosa,
com milhões de torcedores. Então isso é presente de Deus, isso não é na minha força. Lógico que Deus me capacitou, me deu o dom, eu trabalhei muito para isso, mas se não fosse os livramentos, o cuidado de Deus com a minha vida, com certeza eu não tinha conseguido alcançar isso. Você falou aí de bens materiais e tal, e eu gostaria de fazer uma pergunta exatamente sobre isso, porque vocês lidam com os fãs, né? A gente entra aqui no CT, e aí vem uma escolinha, a criançada baixa tudo aí e tal. Todos os dias da sua vida você tem paciência para receber os fãs, para tirar uma foto, para dar um autógrafo, ou tem dia que você fala, não, hoje não dá. Hoje eu não posso, hoje eu não quero, hoje eu não estou bem e tal. Porque, naturalmente, uns atletas absorvem melhor isso. Passam ali, dão um carinho, batem uma foto e outros já não gostam. Né? São mais avessos a isso. Como é que é o Fábio diante do fã? Bom, cada um tem a sua personalidade, a forma de agir, né? Eu não posso, porque quem julga é Deus. Exatamente, né? Mas cada um vai prestar conta das suas atitudes. E Deus, quando entrou na minha vida e eu comecei a ver de uma forma diferente, eu já tinha uma relação muito boa em termos de compaixão, de atender os torcedores, as pessoas que pedem para tirar foto. Mas depois que Deus entrou na minha vida, eu me tornei melhor. Porque aí eu comecei a ver que isso aqui é tudo passageiro. Amanhã eu vou parar, às vezes eu vou querer que alguém me reconheça para que eu possa dar um autógrafo. E hoje Deus me deu essa possibilidade de aonde eu vou ser reconhecido, ter o carinho do torcedor, até mesmo dos adversários, o reconhecimento que eu recebo bastante. Torcedor do Atlético também A grande maioria tem um reconhecimento. É porque eu respeito todo mundo, primeiramente porque sou um cristão e prezo pelo bom relacionamento e o amor a todos, né? Então, isso daí que eu vejo e eu comecei a me colocar no lugar das pessoas. Às vezes tem pessoas que ficam um ano querendo fazer essa visita aqui, esperando esse momento de estar com o atleta. E aí você não trata o cara bem, cai por terra todo aquele reconhecimento que ele tinha, não só do futebol, mas de como você é como pessoa, entendeu? Você passa a ser uma pessoa que o cara não conhece. Ele achava que você era um cara amoroso, que era um cara dedicado, humilde em atender as pessoas, que é o que o mundo precisa, entendeu? Que a gente hoje está perdendo. Então isso é Deus na vida da pessoa. Às vezes a pessoa fica sem comer para vir aqui na toca, para fazer a visita, para tirar uma foto, para ir no estádio. E então Deus colocou isso cada vez mais nítido na minha vida e eu comecei a observar esse lado. Então hoje eu sou um cara que todo mundo pede para tirar foto, a maioria dos torcedores, aonde eu vou, o reconhecimento. E isso é passageiro, como todas as coisas nesse mundo, o dinheiro, as coisas materiais. O que a gente tem que plantar aqui é ser um servo de Deus fiel aos seus mandamentos, para que a gente possa ter a oportunidade de ser chamado por Deus para estar a vida eterna. Esse que é o nosso primeiro passo aqui. E aí, como eu disse, primeiro Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E Deus não deixa dever nada para nós. É importante a gente, às vezes, falar um pouco disso, porque o Fábio, né, levanta muito nas entrevistas o nome de Deus e tal, e ele explicando um pouco dessa relação dele, né, com o Criador. Enfim, isso não é um programa gospel, nós estamos falando de um negócio aqui que, às vezes, ele é recriminado, às vezes. Mas Deus está em todas as coisas, exatamente, né? Infelizmente, as pessoas não sabem entender. Eles não enxergam isso. também a importância dele na sua vida, né? Exatamente. E que, como ou você na disse, vida dela mesmo, né? Cada um, tem gente que não enxerga. Exatamente. Né? Entra, bate na nós, porta, não enxerga. É uma coisa simples. Deus deu a possibilidade de respirar. Tampa o nariz, fecha a boca. É só isso, né? Você vai ver como que ele é soberano em tudo. Ô Fábio, qual, na sua opinião, é o melhor goleiro hoje do futebol brasileiro? Você olha e fala, esse cara pega muito, se ainda não é um goleiro consagrado, já vai se tornar um grande goleiro. Rapaz, tá difícil, cara. Acho que a gente viveu aí um momento onde os goleiros se destacaram muito. A gente, queira ou não queira, a gente está com um sério problema de renovação. Tanto que as equipes brasileiras, se você for ver,
Não tem muitos goleiros jovens jogando. Sim. Tipo, o Inter tem um Dida. Exatamente, pra você ver. E alguns que já tentaram em grandes equipes não conseguiram se firmar, estão tentando em equipes menores. Então hoje a gente está passando por esse momento de reformulação, né? Tivemos alguns goleiros muito jovens vendidos para a Europa, mas também não se firmaram. Então acho que a gente tem um equilíbrio aí, tem bons goleiros, eu acho que tem possibilidade de crescer muito ainda, se firmarem aí dentro do futebol nacional depois, na sequência aí, pelo mundo, né? Mas assim você falar, esse cara tem grande chance de ser o melhor goleiro do Brasil ou lá na frente ter essa possibilidade, ainda não vejo assim, não. Acho que hoje nós temos um equilíbrio muito bom. Acho que você falou do Jefferson, ele viveu um momento ruim ano passado, ao meu ponto de vista, em relação ao Campeonato Brasileiro, mas mesmo assim conseguiu aí participar de uma Copa. O Vitor fez um primeiro semestre muito bom, não, um segundo nem tanto, e eu acho isso, eu acho que fora do Brasil a gente não teve destaque entre os goleiros. Não, Diego Alves. Diego Alves também, mas viveu altos e baixos, né? Infelizmente acontece, né? Até por estar se firmando uma nova equipe também, que é maior, né? Que é o Valência e tal. Mas não vejo assim um goleiro hoje que se destaca mais do que todos. Assim. Não, acho que eu vejo um equilíbrio, acho que o mesmo equilíbrio você vê de jogadores de linha também. Por exemplo, a gente teve uma Copa do Mundo aí que o Neymar saiu da seleção e aí ficou aquele receio, e agora como é que vai ser? E a gente viu no final o que deu. Né? Então, você acha também que a gente passa por um processo de reciclagem do futebol brasileiro e está faltando craque no futebol brasileiro, Fábio? Não, acho que a gente tem bons jogadores, acho que... Mas craque só o Neymar. Eu acho que a gente tinha condição de ter uma seleção muito mais consistente. Por que você acha que não tem? Aí foi vários aspectos, né? Eu acho que desde a convocação, acho que poderiam ir alguns jogadores que ia dar uma consistência melhor a essa seleção. Momentos difíceis, eu acho que... Jogadores mais experientes, Kaká, Robinho, seriam esses dois ou você vê outros? Antes da convocação, eu acho que poderiam ser esses também. Com certeza tem um peso maior, né? E ainda jogando uma Copa dentro do Brasil, né? O peso se torna ainda mais árduo ainda. Então, acho que com certeza o Kaká, o Robinho, outros jogadores com essa condição de, em momentos difíceis, chamar a responsabilidade. Aperta, né? O jogador experiente tem mais... Sim, mesclando, lógico, com a renovação, mas acho que a convocação dos 23 poderia ser mais elaborada. Agora, eu preciso te liberar para você jantar, mas eu não posso perder a oportunidade, pelo menos, de fazer mais duas perguntas aqui. O Cruzeiro foi campeão brasileiro ano passado, perdeu a Copa do Brasil para o Flamengo. Entramos esse ano, o Cruzeiro lidera a competição, mas saiu da Libertadores dentro de casa. Mas está muito equilibrado dentro do brasileiro. O que acontece? Que no mata-mata a torcida tem se decepcionado, mas no Campeonato Brasileiro, que é de regularidade, o Cruzeiro está decantado como talvez um dos melhores times na era dos pontos corridos. Bom, primeiramente, né, que muitos quiseram que mudasse a forma do Campeonato Brasileiro por ser mais justo os pontos corridos, né? Que verdadeiramente é muito difícil uma equipe que não é superior conseguir o título. E nós não vemos isso num campeonato de mata-mata. Pode ser Copa do Brasil, pode ser Libertadores, pode ser na Champions League. Então a gente vê uma diferença muito grande, o regulamento, o peso do gol fora de casa. Às vezes uma equipe fica jogando apenas por uma bola parada, encaixa essa bola parada, você jogando em casa muito melhor, e muda totalmente a história do jogo e você é desclassificado. Então, essa é a diferença da Copa do Brasil, dos campeonatos mata-mata
e num campeonato de pontos corridos, que é o que é mais disputado no restante do mundo, né? Então, acho que pontos corridos, com certeza, favorece e mostra o verdadeiro campeão, a equipe melhor qualificada. E já no mata-mata, a gente já viu várias equipes aí que não são superiores, mas conseguem façanhas extraordinárias, conseguindo títulos importantes por ter uma equipe competitiva. Então essa é a diferença, essa é a realidade e o torcedor já começou a ver de uma outra forma essas competições, que tem que ter uma forma diferente, tem que ter uma atitude e uma concentração diferente quando você vai jogar, principalmente dentro de casa, independente da sua equipe ser superior, você tem que jogar com o regulamento. Não adianta só falar. Você tem que ter aquela atitude de jogar com o regulamento, sabendo que um gol sofrido pode mudar totalmente a estrutura do seu time e o resultado. Foi o que aconteceu aqui, bem recente, que nós aprendemos aí de uma forma negativa contra o Flamengo. O jogo estava 2-0, era suficiente. Mas uma equipe como o Cruzeiro, que é acostumado a jogar no Mineirão, com o apoio do torcedor, para cima, todo momento, como que você transforma esse ímpeto ofensivo de querer fazer mais gol em uma retranca ou um toque mais de bola para passar o tempo? Então, tem essa análise, né? Hoje a gente já tem... Você está me passando uma coisa interessante aí. De repente então você fica gritando... Você está dando arma para o seu adversário, poxa. Não, mas a gente aprendeu da forma negativa. Você acha que hoje o Cruzeiro... Quando você apanha, você aprende. A gente aprendeu, a gente tinha condição de ser campeão da Copa do Brasil. Então hoje o Cruzeiro já consegue se defender melhor. Hoje o Cruzeiro consegue, com certeza, porque nós jogadores, como a gente tem essa amizade junto com o nosso treinador e a comissão técnica, a gente percebeu isso. Vocês conversam entre vocês sobre isso? Diariamente. E a gente tem uma liberdade muito grande, né? O Marcelo dá a oportunidade dos jogadores, tanto na palestra de falar alguma coisa, tanto do adversário ou de algum jogador adversário. Isso daí favorece e acrescenta a equipe do Cruzeiro. Então isso aí é importante, o diálogo, porque cada um tem uma forma de ver o jogo e é importante a gente valorizar essa forma de ver e agregar para que o Cruzeiro fique mais forte. Os especialistas, alguns especialistas alegam que a Alemanha, por exemplo, que hoje é decantada como uma super seleção e tal, e realmente joga um grande futebol, ela sem a bola, ela tem dificuldades. Ela tem dificuldades. Quando ela é agredida, ela tem dificuldades. E você acabou tocando num ponto interessante, né? O Cruzeiro tinha dificuldade para se defender e custou a desclassificação na Copa do Brasil. Você acha que é da Libertadores esse ano também? Acho que nem é tanto de se defender, e sim de dosar o atacar. Sim. Eu acho que o Cruzeiro tem esse ímpeto de atacar muito e junto com o torcedor, isso vira uma explosão. E principalmente, com certeza. Por isso que nos pontos corridos a gente consegue grandes jogos, grandes vitórias, porque o Cruzeiro tem isso. Mas o Cruzeiro tem muita facilidade em marcar. Só que na Copa do Brasil, um jogo ou um deslize pode ser crucial, mesmo você ganhando de 2-0. E aí você vai ver esse peso depois no jogo fora, que você tem que também tentar fazer o gol, não só ficar defendendo, mesmo você tendo um resultado de jogar pelo empate. Então você tem que aliar também o regulamento fora de casa. Então isso o Cruzeiro conseguiu ver nesses jogos, tanto da Copa do Brasil, na Libertadores também, tanto que nas oitavas a gente conseguiu vencer o Cerro Porteño, a gente sofreu 1-1 e às vezes o 0-0 é um super resultado no primeiro jogo. Porque se você conseguir jogar com o regulamento e fazer um gol fora, favorece demais. Foi o que aconteceu. A gente conseguiu 1-1, fizemos o primeiro gol no Cerro e aí o jogo ficou totalmente proporcional para a gente. Que a gente empate favorecia e a equipe do Cerro tinha que fazer 2 gols. Então você imagina o 0-0, o peso que tem. Se você faz um gol, o 1-1 é seu. Sim. Você está tranquilo dentro do jogo. Então, isso daí também reflete na capacidade de cada jogador. Então, a gente tem que jogar, não somente falar que vai jogar com o regulamento. Porque essas competições de mata-mata, nem sempre a melhor equipe vence, sim aquela que tem mais concentração e sabe
usar e usufruir do regulamento. E dosar, né? Exatamente. A parte defensiva com ofensiva. Porque se você está ganhando 2-0, você não precisa atacar tanto. O resultado já te favorece. É uma diferença então é melhor considerável. você não tomar o gol do que você fazer o terceiro. Sim. Então esse equilíbrio que tem que existir. E a gente aprendeu da pior forma. Quando você perde e vê que tem possibilidade, igual a gente tinha na Copa do Brasil, de ser campeão, a gente vê que a gente pode fazer diferente. Mas eu acredito que quando vocês viram o Nacional com o São Lourenço agora decidindo a Libertadores, pintou um pouco disso também, né? Poxa, a gente podia estar aí, foi um vacilo, a gente tem time para chegar, tinha time para ser campeão. Mas a gente enfrentou uma boa equipe, essa é a diferença. Se a gente tivesse saído para uma outra equipe sem ser o São Lourenço, aí o peso é maior, a frustração. Sim. Mas como a gente... Não, e é uma boa equipe, uma equipe que sabe jogar. Bons jogadores, sabe se posicionar, tanto que eles fizeram uma marcação muito boa aqui, jogando aqui. Então é uma equipe, lógico, o peso do treinador também. A gente não pode desvalorizar o trabalho do treinador que conseguiu formar um esquema que favoreceu eles. E então a gente tem que saber pesar isso. Então não vira uma frustração como foi a Copa do Brasil, mas a gente tinha condição de chegar também. Você tem convicção de que o Cruzeiro está perto de mais um título do Brasileiro? Você olha para o banco, aí você olha para a sua defesa, aí você olha para o seu meio, para os seus laterais, poxa, olha o time que nós temos. A situação é de muita tranquilidade, Fábio. A gente que está de fora, a gente vê o Cruzeiro jogar, mas assim, está muito acima. Vocês têm essa consciência e vocês discutem sobre isso? Nós falamos muito sobre isso. Nós temos grandes condições de ser novamente aí abençoado com o título, né? Mas o que a gente conversa muito é sempre pés no chão. Oba sempre faz mal. Sem vaidade, sem menosprezar o adversário, que com o trabalho que o Marcelo vem fazendo e os jogadores vêm conseguindo fazer dentro dos treinamentos, com certeza aliado à qualidade individual de cada um e o entrosamento que nós temos como grupo, a gente tem grandes condições. Então, a gente não pode perder o foco. Então, a gente conversa muito e isso que a gente sempre comenta. O Cruzeiro tem líderes. Todos têm... Quais são? Todos eles têm condição de ser capitão do Cruzeiro, já foram em outras equipes, mas o mais importante é você contribuir para isso, independente de se está jogando ou não. E os mais novos também. Serem líderes, independente da idade, independente de estar chegando no Cruzeiro há 1 ano ou já está aqui no Cruzeiro há 10 anos. Essa é a diferença do Cruzeiro. Essa unidade no momento certo que fortalece o grupo. Então, cada um vê se um está saindo para a esquerda, nós vamos e chamamos. Ou segura, não faz isso, tal. Se está saindo para a direita, porque a gente quer todo mundo com o mesmo foco. Independente do que falam, se a gente tem uma equipe boa, que a gente vai ganhar facilmente, nós sabemos que as coisas são resolvidas dentro das 4 linhas. Esse pensamento nós temos, o nosso treinador sempre nas palestras fala, e isso daí com certeza é o que nos fortalece. Né? Quais são os líderes? Todos são os líderes. Mas quem... Eu vi o Tinga saindo ali agora, abraçado com o Marquinhos. E você vê que o Marquinhos é um garoto, o Tinga é um jogador mais experiente, eu imagino que isso tenha funcionado muito bem aqui dentro, né? Dos conselhos e tal. Você pega um jogador de base, ganha R$ 1.500, daqui a pouco o cara faz um contrato, 100, 150. Vocês que são experientes têm um papel muito importante, porque senão esse cara começa, cheio de marra e tal. Quais são os jogadores que orientam mais dentro do grupo? São de fato os mais experientes, os mais vividos dentro do futebol? Então, hoje nós temos uma facilidade muito grande, que os mais jovens, graças a Deus, têm uma cabeça muito focada hoje. O Cruzeiro trabalhou muito bem isso também. E aí os que vêm de fora começam a perceber que o Cruzeiro é diferente por causa disso. E aí, se ele agir de uma forma diferente, aqui ele vê a forma certa que o grupo age, que o peso não é individual. Sim. Aqui a responsabilidade são divididas e todo mundo tem a oportunidade de falar no momento que desejar. A gente sempre deixou muito aberto isso. Então, o Marcelo cita muito bem isso, porque ele fica observando, né, nas viagens, nas concentrações, e a gente não tem os mesmos
hábitos sempre. Ah, eu sento só com esse fulano, só sento com ele. Ele vê uma mescla muito grande. Então é isso que valoriza os líderes. Então todo mundo tem a oportunidade de sentar com todo mundo, conversar de outras Dividir coisas. quarto também. Dividir quarto. Então, lógico, você tem convivência com um ou outro a mais, fora das 4 linhas. Isso é normal em qualquer profissão. Você se dá bem com um apresentador, melhor que o outro, fora da emissora, mas você são companheiros de trabalho, entendeu? E se dão bem dentro para que a emissora possa crescer. E o Cruzeiro é dessa forma. Então, a gente tem essa possibilidade de conquistar, mas não podemos perder o foco. Isso daí, com certeza. E sabendo que a gente só está aqui, primeiro, porque Deus nos capacitou, aliado a um trabalho que vem sendo desenvolvido junto com o nosso presidente, com o nosso torcedor que está aliando o sócio-torcedor aí e está adquirindo. E o torcedor tem que saber, é bom falar isso, que o torcedor tem que ver que além de proprietário do time, ele tem que ser o maior investidor. Ele vai poder cobrar do presidente um time sempre vitorioso, um time competitivo com o sócio. Porque o Cruzeiro vai ficar autossustentável com o sócio e além do Cruzeiro ser do torcedor, ele vai ser o maior investidor. Então ele vai poder cobrar uma equipe vencedora porque ele está contribuindo para isso. Então é isso que o Cruzeiro está além e está querendo que a gente sempre proporcione isso ao nosso torcedor. Nesses 10 anos de Cruzeiro, eu ainda era narrador de uma rádio do interior e eu estava em Sete Lagoas naquele jogo do 6-1. Você não jogou, né? Não. Era o Rafael? Deus não precisava de Quem mim, nem do naquele... Montinho. Rafael, né? O Rafael que estava no gol. Aquele 6-1, eles tiveram um peso muito grande para uma alteração, uma reciclagem, uma mexida muito ampla lá dentro do Atlético. O que aqueles 6-1 representaram, mesmo você não tendo jogado, quando você ouviu que o jogo foi comprado, que, enfim, essas coisas todas que existem no futebol. Aquele 6-1, ele mudou alguma coisa na sua vida? Você não estava em campo, mas se o Cruzeiro perde aquele jogo, o Cruzeiro estaria na Série B do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Então, você ia jogar a Série B e sem saber se você ia conseguir o acesso. Então, você praticamente descartava o título de 2013. Então, você vê o peso que foi aquele 6-1. Muitos falam que foi comprado, mas não existe isso. O que aconteceu, Fábio, naquele jogo? É que você toma 1, 2, aí tenta sair para o jogo para empatar, aí toma o terceiro, quando se acorda já vem o quarto, o quinto, o sexto, mais ou menos Brasil e Alemanha, foi isso? Foi mais ou menos isso. A hora que eles perceberam, já não tinha mais reação. Você estava onde naquele dia? Estava na arquibancada. Você estava na arquibancada? Pior ainda. É aí que eu falo, né? Só não foi pior porque eu confio em Deus. E quando eu confio em Deus, a minha forma de confiar é diferente. Eu oro a Deus, eu me entrego a Deus. E Deus já tinha colocado pessoas para falar comigo que a gente não ia cair. E Deus não precisa do Fábio. Porque muita gente também ficou, não vai ter o Fábio, não vai ter o Montilho. Não desmerecendo o Rafael que entrou, outros que entraram, que fizeram por onde, porque tinha confiança e tem a confiança de todos nós aqui, porque nós somos um grupo. Mas, lógico, o torcedor achou muito mais difícil a gente conseguir a vitória e precisando vencer para não ficar com essa mancha grandiosa de ter caído para a Série B. Mas eu estava em paz e, graças a Deus, Deus confirmou tudo e aquilo ali foi um presente de Deus. Foi mesmo. Um grande momento na sua vida profissional. Foi, mesmo mesmo não jogando, né? O título do ano passado. Mas e o pior momento da sua vida aqui no Cruzeiro? Foi naquele momento da lesão, aquele negócio de gol que você tomou do Rômulo, aquilo ali te deixou meio perturbado, Fábio? O momento da minha lesão, que eu tomei aquele gol, que eu estava de costa, foi um momento difícil naquela ocasião. Mas hoje, depois que eu vi o processo da virada todo, na sua vida. Exatamente, foi o maior presente que Deus me deu, que foi ser transformado e ter me dado a oportunidade de receber um milagre, né? Que eu tenho um testemunho todo sobre o que aconteceu, aquela lesão, o que ela acarretou na minha vida, um encontrar com Deus, um milagre que Deus fez na minha vida de restaurar meu joelho.
de me dar a oportunidade de voltar a jogar no Cruzeiro, onde a torcida não queria, muitos estavam em 2007, depois do jogo aqui na frente, gritando para que eu fosse embora do Cruzeiro. Então foi um São momento os mesmos que voltam hoje. foi um momento difícil, mas que foi hoje, com a minha visão que eu tenho da minha vida hoje, de todo esse período que eu estou no Cruzeiro, que foi um momento abençoado na minha vida. Muito bem. Tinha que acontecer. Olha, eu preciso liberar o Fábio. Peraí, mas daquele dos goleiros aí, eu tô no meio, viu? Porque você falou dos goleiros lá, De quais goleiros? você falou, quem que você acha? Com os goleiros do Brasil. Você está se colocando Lógico. Não, eu também acho. E aí eu falo que dentro do Cruzeiro, eu falo que os meus dois principais goleiros, falo na televisão diariamente, são Fábio e Vitor. E aí um terceiro briga com Jefferson, Diego Cavalieri. Estou falando de goleiros que atuam aqui. Acho que nós temos, e isso aí eu nem discuto. Como eu digo lá no Jogo Aberto, eu não respondo provocações. Né? Então, poxa, paciência, aí pronto, acabou. Agora, para a gente finalizar, Fábio, normalmente você divide quarto aqui com quem? Com o Rafael. Mais com o Rafael? Sempre com o Rafael. O Rafael... E com os outros que passaram. Não, eu tô muito tempo. Eu estou esquecendo de fazer a pergunta que vai te dar a oportunidade de explicar melhor o que ficou mal entendido, mal interpretado e muita gente comentou a respeito. A sua aposentadoria, cara. Esquecendo. A sua aposentadoria, você falou que vai aposentar ano que vem, final do seu contrato. Isso tem realmente fundamento? Você pretende aposentar? Ou de repente não foi isso que você quis dizer. É uma chance de explicar para a torcida. Infelizmente gerou uma polêmica muito grande, né? Até meu filho chegou da escola e falou com a mãe dele assim, falou, mãe, mas... Ele chegou triste, aí minha esposa falou, o que foi, pai? Com meus amigos falam que meu pai vai aposentar. Eu falei, não, pai, não tem nada a ver, não. É porque eu sou muito novo pro meu pai aposentar ainda. Ele está com 9 anos. Então gerou uma polêmica, uma coisa totalmente fora da proporção do que eu quis dizer. Eu quis dizer que quando eu fiz o meu contrato há 3 anos atrás, eu sempre me programei para jogar até 2016. Mas isso não queria dizer que eu fosse parar em 2016. Se eu tiver condição de jogar, Deus me abençoar e eu ver que eu posso fazer um trabalho diferenciado, em alto nível, eu vou jogar. E graças a Deus eu estou me preparando junto com o Robertinho, quero até parabenizar o Robertinho aí, que desde a sua chegada aí, Ele assiste nosso programa todo dia. Junto com meus outros companheiros, com o Rafael, com o Ellison e com o Alan, a gente vem se dedicando muito aí e isso aí me fortalece, porque eles têm que me acompanhar. Um tem 25, outro tem 27, outro tem 21. Rafael, acho que você vai ter um tempo ainda pra... Então eles até brincam, né? O Rafael fala que você vai parar, tá bom. E todo mundo fica... Então, foi uma forma que eu falei e que entenderam de uma forma errada. Eu tô me preparando para jogar mais tempo. Mas você tem que estar feliz, primeiramente. Você tá? Estou muito feliz dentro do Cruzeiro e espero estar em 2016, quando Deus proporcionar um novo contrato, ou aqui ou em outro lugar. Então, eu sempre deixei isso nas mãos de Deus. Deus sempre colocou o melhor para que eu pudesse usufruir disso. Então, eu não penso em parar ainda. Eu estou trabalhando muito para continuar. E agora, onde muitos estão sentindo, eu estou me sentindo. O Dida está com 41 ou 2, hein? 42, já está indo para 42 anos e é titular do Inter. Graças a Deus. Você está com 30 aí? 3? Tá novo demais, não dá para falar em aposentadoria agora. Então, Rafael, sinto muito. Caçar outro clube, que aqui dificilmente você vai jogar. Mas enfim, brincadeira. Eu tinha outra pergunta para te fazer aqui, mas eu confesso que eu esqueci, era uma pergunta boa até, mas eu confesso que eu esqueci. Bom, então só me resta agradecer, Fábio, esse bate-papo aqui foi muito legal, explicou um monte de coisas e tal. E te convidar também para você dar um pulo lá no Donos da Bola, vamos bater um papo lá com o Jogo Aberto, lá com a Renata Fã, e para a gente conhecer mais também o pessoal de fora do estado, conhecer mais sobre o Fábio. E foi bom também que você explicou sobre esse negócio da aposentadoria, que estava realmente gerando muita dúvida na cabeça. Porque muita gente colocou, vai parar, porque... rapaz, lembrei da pergunta. Vocês estão treinando com as camisas meio apertadinhas. A turma está falando que você está com uma pochete aqui, cara, que você está gordo.
Não, Você tá gordo? Não, esse corte de camisa é diferente do ano passado. Então, ano passado eu usava G. Sim. Esse ano eu uso G, fica apertado. Então eu tenho que usar GG. Mudou o padrão. Entendi. E a gente Eu sei bem que é isso. E a gente faz percentual de 15 dias. E não subiu nada o de percentual de Não, gordura. eu ganhei muito mais massa magra, que é o ideal. Sim. E o peso permaneceu do mesmo jeito, entendeu? Então não tá ideal é gordo. isso. Não, a gente... Aí as pessoas acham que eu sou o dono do Cruzeiro. Imagina, se eu tivesse gordo, os caras já tinham me multado. Aqui não é assim não, o negócio, brincadeira. Zé, pô. E imagina, e tudo reflete. Uma coisa reflete na outra. Se você está acima do peso, você lesiona. Isso, não tem problema com lesão. Eu não fico fora de nenhum treino, a gente tem números. Eu conheci o Eu não fico departamento de fora nenhum fisiologia ali, vi. Eu não fico fora, graças a Deus, de nenhum jogo. Se a gente colocar aí, qualquer um que quiser, eu deixo aberto. Analisar todos os meus jogos. Você acha só que dessa temporada. Mas você acha que essa pessoa que fala que você é gorda tá querendo te ver sem camisa? Ah, mas aí sem camisa só minha esposa. E os caras dentro do vestiário, aí não tem jeito. Aqui não tem jeito, né? Aqui não tem jeito. Bom, então tá aí. O Fábio tá dizendo que Mas o percentual tá mantido. faz percentual todos os dias. Então isso é uma coisa também que eu fico triste por essas notícias, não por mim, porque eu sei do meu profissionalismo, o que eu faço, mas sim pela nação cruzeirense que é grandiosa, fisioterapeutas, Colocando em xeque o trabalho dos caras, sim. Isso aí é uma falta de respeito com o trabalho deles, entendeu? Com o meu treinador de goleiro, que a gente acaba o treino lá, eu não precisava falar aqui, mas as pessoas vêm. A gente vai para academia, faz um trabalho à parte, e o nosso trabalho é diferente. E tem o fisiologista, é só vocês perguntar para o fisiologista. Agora, é difícil alguém de fora ficar colocando essas coisas sem ter prova, entendeu? Porque aí denigre todo mundo que está aqui. Não, eu sei do meu potencial, eu sei o que eu preciso fazer e eu sei como eu posso jogar, eu sei da minha força. Eu tenho esse ano que eu perdi meu posto aqui de teste, né? Pro Alan, que tem 20 anos agora que chegou. Goleiro? Que chegou agora. Eu sou o segundo. E passaram quantos jogadores dentro do Cruzeiro? Nos testes físicos? De força? De força na máquina. Então, eu tenho números, eu não tenho... Eu acho que nos próximos jogos você tinha que arrancar a camisa e sair sem camisa. Sabe o Balotelli, quando ele faz o gol, ele não tira e faz assim, pô, agora que você fizer uma defesa... Não, mas eu não preciso mostrar. Sabe, porque a turma fala, sabe como é que é, né, Fábio? Ô, Fábio, obrigado, cara. Valeu. Obrigado, muita sorte pra você. É um tremendo de um gente fina. Parabéns pelo trabalho. Esse tempo de Cruzeiro foi coroado com o título do ano passado, né? Muita gente falava, inclusive, isso. Não, o Fábio precisa ganhar um título enfim, para fechar. Analisam muito fria pela análise. conquista, né? Se você analisar a minha dedicação ao longo desses anos, quanto eu contribuí pelo Cruzeiro, todas as dificuldades que nós passamos, principalmente em 2011, você vê, eu estava em todos os jogos, independente de estar com dor ou não, estava ali. E se você analisar os jogos, infelizmente muitas pessoas, muitos não, acho que a minoria analisam dessa forma. A grande maioria, principalmente da torcida do Cruzeiro, só tem que agradecer, que Deus abençoe todos aí que estão também assistindo o programa, vocês que fazem o programa maravilhoso, o Neto aí, obrigado pela força aí, pelo carinho. E eu sei que quando eu não estiver bem, o Neto desce a lenha também. E é isso aí, a verdade tem que falar. A verdade tem que falar, mas eu fico feliz nisso, quando as coisas são coerentes e verdadeiras. Pessoal, o papo com o Fábio aqui, Donos da Bola segue e a gente se fala numa próxima oportunidade. Tchau.